E a gente vê então o quarto ponto, que a gente deve converter-se ao verdadeiro Deus. A cura divina restaurou não apenas o físico daquele comandante, mas também a sua alma. Seu corpo foi curado, sim, a gente viu que foi. Mas sua visão acerca das coisas espirituais, essa foi totalmente aberta. Ele diz: só existe o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então ele corre dali para poder falar com o homem de Deus, com o profeta. Ele diz tudo que ele trouxe, insiste, ele queria passar para aquele profeta, né? Mas agora, não como para comprá-lo, mas com uma forma de gratidão, com o coração grato, daquilo que Deus fez em sua vida, através daquele homem de Deus, o que Deus realizou, né? E a gente vê que o profeta não aceita, né? Agora, Eliseu, ele reconhece, o profeta, o comandante Naamã, reconhece que existe só um Deus. Agora sim, eu sei que existe Deus em Israel, esse único e verdadeiro Deus, né? Talvez ele já tivesse pedido, a Bíblia diz que, esqueci agora o nome do Deus que eles adoravam, quem lembra? Eu não lembro, depois a gente vai ler o texto em casa. Mas eles adoravam outros deuses ali, né? E já tivesse pedido ajuda a esse Deus e a outros deuses eles adoravam. Agora o seu coração está cheio de felicidade e alegria, né? Agora ele só quer agradecer. Ele vai até o profeta e alegre e falando, e agora o profeta o recebe, né? E não recebe os seus presentes, porque aquilo que Deus faz não tem preço. Aquilo que Deus faz não pode ser barganhado, não pode ser comprado, né? Adorar ao Deus de Eliseu e daquela menina agora passa a ser prioridade na vida daquele comandante. Deus se revelou a Naamã e essa cura divina restaurou o seu físico e a sua alma, né? A sua visão foi aberta, como eu já disse, né? E agora ele vai adorar o único e verdadeiro Deus de Israel. E quando Deus abençoa alguém, quando Deus realmente quer trazer bênção na vida daquela pessoa, né? Deus quer, muitas vezes, mas a gente tem que entender que Deus, ele é soberano, a soberania de Deus, né? E Deus abençoa além daquilo que Naamã pediu. Naamã pediu para ser curado. E ele não só teve a cura do físico, mas também teve a salvação da sua vida ali, né? E em outros textos Deus fala: vá, sua fé te curou e te salvou. A gente vê isso na palavra, né? Deus quer salvar a alma por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Infelizmente, muitos não são agradecidos muitas vezes, né? Como aqueles leprosos, que 10 são curados e um que volta. Mas Naamã, nesse caso, vai lá agradecer. Muitos querem a bênção, mas rejeitam o abençoador. Tive então que Naamã, que houve totalmente uma diferença de vida, uma atitude na vida dele, né? Naamã é grato e começa a fazer uma análise da sua vida. Qual é essa análise? Vamos continuar aqui. Então, no quinto ponto, a gente precisa reavaliar nossas vidas. Precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos, né? Vermos aquilo que a gente precisa mudar. Tá? E agora, o que eu faço com isso? Eu dei crédito, eu fui atrás, eu tive a minha vida com Cristo, né? Eu tive uma mudança. E agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? Assim, qual a minha atitude em relação às minhas ações, né? No verso 5, 18, depois vocês podem ler o texto em casa, 2 Reis 5, até de 1 a 19, 20. A gente vê o primeiro conflito que Naamã teve, né? O primeiro conflito depois que tudo aconteceu, depois que ele foi curado e chegou e agradeceu. Ele fala: nisto perdoe, Senhor, o teu servo. Ele reavaliou seus atos e seu estilo de vida. O que ele fala? Ele falou que precisava ir até o templo com o rei, e o rei apoiava diante dele, né? E ele então fala para que o profeta perdoe ele quando ele tiver que ir lá e se ajoelhar, né? Então ele reavaliou seus atos, o seu estilo de vida. E ele sai dali até levando terra, o símbolo de que ele ia adorar o Deus
daquela terra, ao Deus de Israel. A gente vê também no texto isso. Quem tem uma experiência total e completa, reavalia todas as suas atitudes, toda a sua filosofia de vida, todo o seu modo de viver, suas crenças e suas atitudes. Essa pessoa, nós, quando devemos ter essa atitude, queremos então viver de maneira que agrade ao verdadeiro Deus. Se você tem o Senhor Jesus como verdadeiro Deus na sua vida, você quer agradá-lo, né? Você quer realmente estar fazendo, obedecendo ao nosso Deus, aquilo que realmente Ele diz na sua palavra, né? Nossas experiências com Deus têm nos revelado, têm nos levado a uma reflexão? A sua vida com Deus está boa assim? Está tudo 10? Tudo ok? Ou você precisa reavaliar alguns atos, algumas atitudes, algumas ações? Sempre a gente tem que fazer isso. Precisamos olharmos para nós e verificar, isso agrada ao Senhor? Isso está de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, precisamos prestar atenção nisso. Ou estamos vivendo de qualquer jeito? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que estamos vivendo assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso é perigoso, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Nascemos de novo? Da morte para a vida? Estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados. A nossa sentença era de morte, como na vida do comandante Naamã. Mas nós tivemos a chance, a oportunidade, com a morte de Cristo Jesus naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, né? As nossas feridas curadas, os nossos pecados perdoados, né? Naamã voltou então feliz, a conclusão, né? Feliz para casa. Pensou que alegria? Que felicidade, voltar correndo para casa com com a milagre que Deus havia feito na vida dele. Ele volta feliz e curado, mas também transformado. A sua vida foi transformada, né? Por quê? Porque ele ousou buscar ajuda em Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele se humilhou diante deste Deus verdadeiro e ele reavaliou a sua vida, os seus conceitos, aquilo que ele vivia, suas atitudes. Então ele se converte num verdadeiro adorador. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, tá? Você e Deus agora. E pensasse um pouco naquilo que Deus fez, na atitude que Deus fez ali naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para que a gente reconheça que não podemos fazer nada sem a direção, a ajuda de nosso Deus. Pela graça de Deus, algo que a gente não merecia e não merece, é que nós somos salvos. Nós somos curados. A nossa sentença de morte estava ali, mas nós fomos salvos. Então Ele espera que eu e você se humilhe mesmo diante de Deus, que a gente reveja os conceitos da nossa vida, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser trazido para nossas vidas, para a gente converter num verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Pensa um pouquinho. Você já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? De fato? Se você recebeu, você tem testemunhado como aquela escrava, você tem falado da sua experiência às outras pessoas? As pessoas precisam ter essa chance de cura, de nova vida, de libertação,
de restauração, de esperança, só existe em Deus. A vida eterna, vida nova, nascimento de novo, ter uma nova chance diante de Deus, diante da vida, diante de tudo isso que está acontecendo. Deus, Ele é o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Vida, vida. Aonde existe morte, Deus entra com vida, porque Ele é o doador da vida, Ele é o mantenedor dessa vida. Nós precisamos dEle, para que assim a gente possa ser restaurado, curado e ter a certeza de que um dia nós estaremos com Ele, na vida eterna com Jesus Cristo. E então nada deste mundo vai tirar a nossa esperança, a nossa fé, e a gente vai caminhar seguro até que Ele volte, ou até que nos encontremos com Ele. Não sabemos quando isso pode acontecer. Então hoje é o tempo certo, oportuno, para que você deixe Deus trabalhar em sua vida e limpar suas feridas e trazer nova vida. Vida com sentido e vida com propósito.